Boa noite, tudo bem, Mabute? E aí, Du, tudo bem? Tranquila, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Beleza. Já vamos começar? Eu acho que sim, né? Então, É, 10 não, 7h30 certinho. certíssimo. Então, hoje é um tema super importante aí, um assunto que todos aí têm interesse e que está realmente borbulhante, que são as intolerâncias alimentares. A gente tem os dois lados da moeda, que a gente vai tentar conversar aqui hoje sobre esses dois lados, né, Ricardo? É isso aí. As verdadeiras intolerâncias, as intolerâncias criadas e o problema com a alimentação aí, às vezes complicado, que vai se criando com o correr do tempo, com essas intolerâncias aí, talvez até um pouco fictícias. Então, acho que tudo isso é importante e estamos aqui para abordar esse tema da melhor forma, a forma mais objetiva possível, para tentar fazer um bate-papo bem gostoso aí com você, Barbute. É um grande prazer de novo e uma honra estar em sua companhia para a gente falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, né? Tão frequente, de uma queixa que é bastante comum nos nossos consultórios e que interfere sobremaneira na qualidade de vida das pessoas que têm problema com isso, né? Porque comer é um prazer. E deixar de comer o que a gente gosta é uma tristeza, né? Não Então, tem dúvida. Prazer é todo meu, sempre um prazer estar do seu lado. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho falar das intolerâncias, é claro, aquela classificação que eu gosto muito, que você coloca muito claramente, mas antes aí a importância dessa dieta, né, Barbute, porque a gente sabe o quanto a microbiota hoje é importante, o quanto a desbiose está envolvida na fisiopatologia da maioria das doenças humanas, não só digestivas e extradigestivas, e o quanto a dieta é importante para modular favoravelmente essa microbiota. Então, além de todo o aspecto da importância social e todo esse aspecto da alimentação, a gente ainda tem uma importância grande que é o microbioma, não é? mas sem dúvida, se tem uma coisa que modula a microbiota é a dieta, né? E esse é um assunto bastante interessante, inclusive porque as pessoas às vezes acham que a mesma dieta pode modular a microbiota de todas as pessoas da mesma maneira e é bem diferente disso, né? Então, se a gente colocar a mesma dieta para 100 diferentes pessoas, nós vamos ter 100 diferentes respostas da microbiota. É isso que torna a arte da manipulação da dieta uma coisa tão difícil de ser realizada na prática clínica. A individualidade é muito grande de paciente para paciente. Então, a gente precisa adaptar, de fato, as dietas para o nosso paciente, né? Esse é a arte toda, é a dificuldade toda. Exatamente. E é o desafio que a gente tem que enfrentar, porque não só nós, médicos, nutricionistas e outros profissionais que trabalham diretamente com essa elaboração de um cardápio, digamos assim, do dia a dia, tão fundamental e importante. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, tanto ao restringir quanto ao liberar, né? Então, acho que cabe a nós essa grande responsabilidade de fazer o melhor, da melhor forma para o nosso paciente em relação a essa dieta, né? E considerando então assim, Barbucci, vamos abrir o caminho aí para as intolerâncias, que é o tema da nossa discussão hoje. Você sempre fala de uma classificação que em considerando assim a não tolerância alimentar ou as alergias, existe uma classificação que facilita esse entendimento, né, Barbucci? A gente costuma dizer que quando a gente come alguma coisa e passa mal, a gente pode ter tido uma reação adversa ao alimento consumido. E essa reação adversa, ela pode ser de dois grupos, de dois tipos, né? Ela pode ser uma reação adversa imunomediada, quando existe a participação de alguma maneira do sistema imunológico. Talvez aqui os exemplos mais claros de reação adversa imunomediada seriam as alergias alimentares clássicas, moduladas então pela produção de anticorpos do tipo E contra
os alimentos, especialmente quanto à parte proteica de vários alimentos. E outro exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é bom, hein? Outro exemplo de reação imunomediada seria a doença celíaca, aqui uma reação do tipo autoimune, né? E a gente pode ter as reações adversas a alimentos não imunomediadas, ou seja, reações adversas que ocorrem pela incapacidade de absorção de algum nutriente, pela incapacidade de digestão de algum nutriente, e aqui é que entram, então, as intolerâncias alimentares. Então, por definição, intolerância alimentar é uma reação adversa a alimentos não imunomediadas. E aí a Não, gente tem as diferentes classificações de acordo com o tipo da intolerância, né? Basicamente é isso. não, exatamente. É porque a gente tem essa ideia, muita gente confunde, talvez não os profissionais aí especializados, mas assim, muita gente confunde a alergia da intolerância e, e são completamente diferentes, inclusive em termos de gravidade, de necessidade de exclusão, né, realmente imperativo, muitas vezes, se excluir determinados alimentos, como na doença celíaca, como em alergias importantes, e talvez menos rigor naquelas intolerâncias, desde que o paciente possa tolerar, ainda que um contato menor, mas é possível que isso ocorra. Então, as intolerâncias não são imunomediadas e isso fica bastante claro aqui para nós. Entre as intolerâncias, as mais importantes, as mais frequentes, realmente são aos carboidratos. A gente tem intolerância aí, a mais comum, a mais do dia a dia, a intolerância à lactose, que também tem variados graus de intolerância dos nossos pacientes, mas também lembramos da frutose, frutano, a própria hipersensibilidade ao glúten não celíaco e Sacarose, sacarose, aos carboidratos complexos, a alfa-galactosidase aí vai nos ajudar. Enfim, nós temos uma gama e é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui agora, né, Barbude? Começar com a mais sim. comum, a lactose aí, essa intolerância tão frequente, talvez que ocorra uma parcela até maior de pacientes, de pessoas no mundo, né, com uma prevalência enorme, mas que o diagnóstico hoje é muito frequente e os pacientes, então, muitas vezes sofrem bastante aí de ter que tirar os lácteos da dieta, né? Como é que você interpreta, ou como é que você vê essa tolerância à lactose? Primeira coisa, acho extremamente importante porque existe uma certa confusão também entre má digestão de lactose e intolerância à lactose. São coisas diferentes, né? Quando a gente fala de má digestão de lactose, a gente tem uma doença de prevalência altíssima no mundo inteiro. 70% da população, de uma maneira geral, não consegue digerir a lactose, né? Portanto, 70% da população não produz lactase, que é a enzima que quebra a lactose. E desses 70%, somente 30% é que vão ter sintomas ao ingerir a lactose. Então, desses 70%, 30% tem intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose é diferente da má digestão da lactose. Sim, E é importante que a gente pontue que a intolerância ela pode aparecer e desaparecer no decorrer da existência do paciente, né? Eu posso ter um momento de intolerância, a mesma lactose, a mesma quantidade de lactose, e ela desaparecer ao longo do tempo, dependendo do meu bem-estar psicoemocional, dependendo da presença ou ausência de supercrescimento bacteriano associado, dependendo dos medicamentos que eu uso em conjunto, dependendo do tempo de trânsito hidrocolônico, ou seja, dependendo do tipo de microbiota que eu tenho, que pode ser modulado ao longo da minha existência. Então, microbiotas que a gente chama de sacarolíticas são altamente propensas até uma hiperfermentação da lactose. Por outro lado, microbiota não sacarolítica não fermenta a lactose, e isso pode mudar. Então, parece ser uma coisa simples, mas é uma intolerância que até certo ponto é complexa, porque por todos esses motivos aí que eu acabei de falar. Não sei se você concorda com essa posição, mas assim, a literatura parece ser bem clara quando fala disso. E ainda temos a intolerância à lactose secundária, né, o que torna ainda a investigação desses pacientes um pouco mais difícil, né? Então, qualquer doença
que inflame o intestino delgado ou que faça com que haja a perda das vilosidades do delgado, especialmente do delgado superior, né, pode fazer com que a lactase seja perdida. E pacientes, mesmo que não tenham hipolactasia primária, né, eles podem desenvolver, então, uma intolerância secundária, que acontece, por exemplo, com celíaco não tratado, paciente com doença de Crohn, as enterites autoimunes, os pacientes com giardíase, pós-infecção por norovírus ou rotavírus é extremamente comum, né, a perda das vilosidades e uma intolerância secundária, Transitória, às vezes, até, né, Bárbara? isso, transitória, as enterites medicamentosas, como a secundária ao mesartana, por exemplo, o micofenolato também é uma causa de intolerância de atrofia do adenal secundária, quer dizer, é, a imunodeficiência comum variável, cabeça, assim vão surgindo as coisas, né? Então, doença de Crohn. Então, tem várias causas de Olho intolerância delgado, secundária. É, extensa no delgado, né? Então, são isso. condições que prejudicam, porque a mucosa do delgado está lesada, então o paciente vai ter uma tolerância secundária, que muitas vezes tratado como um celíaco tratado, às vezes ele não era intolerante, Ele recupera a primariamente. tolerância, né? Ele recupera a Recupera. tolerância. E isso a gente vê. Muita gente pergunta, né, Barbute, da proteína do leite da vaca, né? Que é uma É. condição no adulto muito mais rara, né, do que a própria intolerância à lactase. E se confundem muito também, né? O que que você acha? Concordo plenamente com tudo que você falou. Assino embaixo aqui em relação a todas essas questões aí da lactose. Existe sim também a intolerância à proteína do leite, né? Que aí é um fenômeno que está sendo descrito nos últimos anos e que tem um diagnóstico um pouco menos objetivo do que a intolerância à lactose, né? E que se baseia no fato de vacas de origem holandesa terem uma proteína que é a 1-beta-caseína. Essa proteína, quando chega no intestino e ela vai ser digerida, a quebra da 1-beta-caseína gera uma outra substância chamada beta-casomorfina 7, que é uma substância que tem um efeito agonista miopioide e que interfere diretamente na motilidade intestinal e gera uma série de desconforto. Aqui não tem nada a ver com a alergia à proteína do leite, é um quadro de intolerância, porque não envolve o sistema imune. O diagnóstico aqui é feito substituindo-se, então, os leites de vacas holandesas A1 por leites de vacas não holandesas e que produzem uma caseína A2. São os leites, famosos leites A2A2, agora que estão ganhando mais importância, né? O diagnóstico é o paciente continuar tomando leite e passa de A1 para A2 e melhora da sintomatologia. Isso não tem nada a ver com lactose, existem leites A2 com e sem lactose, né? Então, o paciente pode ser intolerante à lactose e à proteína do leite. E isso pode ser uma das causas, por exemplo, de pacientes com intolerância à lactose que começam a ingerir leite sem lactose A1 e continuam desconfortáveis, né? Aí a gente troca o leite A1 pelo leite A2 sem lactose e o paciente fica bom, né? Infelizmente, a gente não tem como dosar a beta-casomorfina nas fezes, que seria um jeito mais objetivo de dar esse diagnóstico. Então, a gente depende muito da história do paciente alimentar, né, do diário alimentar, e dessa experiência que se faz trocando o leite A1 pelo leite A2 para a gente fazer o diagnóstico mais assertivo, né? E são quadros frequentes, né, no consultório. Então, a gente, às vezes, simplifica muito um tema que tem todo um racional aí para diagnósticos até diferenciais, de abordagens um pouco distintas, né, Ricardo, em relação a esses quadros mesmo, essas subclassificações, digamos assim, das intolerâncias à lactose. E a gente vê na prática que a tolerância também é individual, a gente não precisa também ser tão radical com todos os nossos pacientes. É, é uma, é uma abordagem muito individualizada, de repente a pessoa tolera algum consumo de lácteos ou de lácteos menos ricos em lactose ou com a reposição da enzima da lactase e que ele pode ter uma qualidade de vida que não comprometa tanto assim,
né? A gente considerando em Minas Gerais o tanto que a gente gosta aqui do queijo, por exemplo, né? A retirada total é complexa, então é o bom senso aí na quantidade, no quanto a gente vai fazer essa restrição ou sugestão de restrição para os nossos pacientes. Concordam, Ricardo? Concordo plenamente, né? A gente sabe, na verdade, que a intolerância, teoricamente, o paciente sem hipersensibilidade visceral, ele vai tolerar até 12 gramas, mais ou menos, de lactose por dia, que equivale a um copo de leite. Aqui em São Paulo, a gente fala de copo americano, né, de leite. Porque tem pacientes que falam assim, eu não posso tomar um comprimido que tem 10 miligramas de lactose. Muito provavelmente, isso não é a causa da intolerância, né? A literatura fala também que pacientes que toleram menos é porque tem uma hipersensibilidade visceral muito maior. Então, isso pode ser até um teste de sensibilidade visceral, teoricamente, né? A literatura varia um pouco no que se chama de dose máxima de lactose tolerável, mas acho que 12 gramas é um número mais cabalístico aí para esse problema, né? E é importante, né, que você falou aí, é como nisso que esses pacientes com intolerância alimentares também tenham outras desordens do eixo intestino-cérebro, paciente com intestino irritável, como a diarreia crônica, como a constipação crônica, enfim. É, às vezes não é puramente o intolerante, por isso que muitas vezes, apesar de uma dieta corretamente indicada e conversada, a pessoa às vezes não melhora, porque existem outras condições, né? Por exemplo, uma hipersensibilidade visceral vinda de por exemplo, de um intestino irritável, que está junto com o quadro. Então, eu acho que assim, essa abordagem tem que ser ampla por isso. Você vê, tem um trabalho muito interessante que compara pacientes com intestino irritável e sem intestino irritável, e aí faz o teste da hipolactasia primária. Aí o que se vê é que exatamente a mesma percentagem de pacientes, em torno de 70%, vão ter hipolactasia primária do adulto. Mas quando você avalia intolerância à lactose, você vai ver que o grupo de sem intestino irritável, ele tem um grau de intolerância muito maior do que o grupo que não tem. Então, a resposta para isso é sensibilidade visceral, né? Uhum, Então, é interessante esse tipo de análise, né? Porque as pessoas acham que os pacientes são todos iguais e não são. exatamente. Talvez um tema tão simples, né? Que parece simples, você vê quantas coisas a gente pode comentar a respeito disso, né? E a Flávia Cirino está comentando aqui, um colega de Belo Horizonte, grande Hum. pediatra, se a desbiose está junto disso tudo. Com certeza, né, Marbucci? A gente sabe o quanto a gente tem estudado as intolerâncias, as alergias alimentares, todas elas envolvidas com a desbiose, claramente, como a gente começou aqui comentando da importância do microbioma, e não só nessas intolerâncias, a desbiose presente, mas também nas doenças que muitas vezes acompanham esses pacientes, como intestino irritável, como uma diarreia funcional, uma constipação crônica, onde a desbiose também tem um papel central na fisiopatologia. Por isso é tão complexo e tão individualizado, visto que nós ainda não temos como fazer um diagnóstico específico de uma desbiose individualmente falando, sabemos como grupo, mas individualmente falando, e isso torna o tema ainda mais complexo, mais difícil e menos resolutivo, digamos assim, na prática diária. E quando a gente fala, por exemplo, da frequência com que o paciente com essas desordens do eixo intestino-cérebro tem, por exemplo, intolerância à lactose, também os estudos mostram muito alta a intolerância à frutose, né, Barbucci? Assim, a gente acho que diagnostica pouco intolerância à frutose, né? Mas, assim, é uma coisa razoavelmente frequente. A intolerância a praticamente os FODMAPs todos, né? Então, frutose, lactose, galactanos, frutanos e polióis é, de fato, bastante comum. Mas eu acho importante a gente, quando a gente fala de intolerância à frutose, mencionar a relação que existe bem clara entre supercrescimento bacteriano de intestino delgado, especialmente alto, né? Então, onde há predominância de mais de bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, e intolerância à frutose.
né? Porque a frutose é um monossacarídeo muito fermentável, né? Então, quando a gente tem supercrescimento, tem trabalhos mostrando que a gente tem lá um teste respiratório positivo para intolerância à frutose, por exemplo, e o paciente tem supercrescimento. Quando eu trato o supercrescimento, a intolerância pode desaparecer, né? Então, existe uma relação muito íntima entre intolerância à frutose e supercrescimento. A mesma Como coisa se acontece fosse com a secundário, né? Como se fosse uma secundária. tolerância secundária. Isso. O paciente tem tanta bactéria fermentativa que quando ele consome o carboidrato, existe uma hiperfermentação que gera intolerância. Isso pode, isso é, até com a lactose, isso acontece, né? Então, o paciente tem um supercrescimento tão importante que as bactérias acabam fermentando a lactose antes que a lactase funcione, né? E aí se desenvolve intolerância. Você trata o supercrescimento, as intolerâncias, na maioria das vezes, se não desaparecem, melhoram bastante. A Fernanda está nos perguntando, ela teve uma gastroenterite aguda e percebeu que depois a sensibilidade ao leite piorou muito, tanto ao leite quanto aos derivados. Pode ser uma intolerância transitória? Pode, né, Marbucci? Ela ter aquela alteração ali, uma microinflamação que seja naquele delgado, levou a uma diminuição da produção de enzimas, aqui no caso da lactase, e isso ser transitório. Essa transição, essa transitoriedade é que a gente não sabe exatamente o tempo. Alguns pode ser muito rapidinho e outros ser um pouquinho mais prolongado, mas com certeza pode, como o Barbucci comentou, das intolerâncias secundárias, e entre elas as infecções intestinais. Então, Especialmente o rotavírus, o norovírus, e infestações eumíticas também pode dar, né? Então, a giardíase, com frequência, pode dar atrofia, né? Vilositária de segunda porção. E tem a possibilidade de síndrome funcional pós-infecciosa, né? Que pode exacerbar os sintomas da intolerância. Às vezes uma má absorção de lactose não gera intolerância e depois de um quadro infeccioso você desenvolve uma síndrome, uma desordem do eixo cérebro-intestino pós-infecciosa e aí a intolerância aparece, né? com certeza. E ainda dentro das intolerâncias, porque veio uma pergunta aqui, uma das intolerâncias difícil diagnóstico e que a gente vê muita gente aí com dieta e nem sempre o diagnóstico é, preenche todos os critérios para o diagnóstico, é a intolerância à histamina, que seria um outro, né, saindo um pouquinho dos carboidratos, que seriam os frutanos, sacarose, lactose, mas já que veio a pergunta do Guilherme, ele pergunta para nós se tem algum exame para diagnóstico de certeza. Eu acho que falar um pouquinho dessa intolerância, inclusive dos critérios para diagnóstico, né? Porque o exame mesmo, a gente vai ter mais dificuldade aí de confirmar com o exame. Tem trabalhos falando da dosagem de histamina urinária, histamina intestinal, atividade da diaminoxidase, mas assim, não existe uma padronização que nos permita fazer o diagnóstico através desses métodos, né? Pode até ajudar você ter uma atividade da aminoxidase reduzida, mas isso não faz diagnóstico de intolerância à histamina. Então, depende muito do diário alimentar e, na minha opinião, depende muito da resposta à dieta e, eventualmente, a resposta ao tratamento farmacológico, se for o caso, né? Lembrando que ainda temos uma coisa que tem os outros diagnósticos diferenciais aqui que são importantes, você sabe muito bem disso, que é a mastocitose e a síndrome de ativação mastocítica, que são ainda entidades mais raras, né? E ainda tem a intoxicação escombroide, que é um outro diferencial dessa parte de intolerância à histamina, né? Aí é uma intoxicação alimentar, é uma coisa um pouquinho diferente. Diferente. E é também comum que esses pacientes com intolerância à histamina tenham outros sintomas além dos sintomas digestivos, né? Ah, sem dúvida. Alergias, a cefaleia, e às vezes você vê paciente fazendo a dieta ou com uma possibilidade de diagnóstico e que não preenche bem esses critérios. Então, acho que é muito sério, é uma dieta bastante restritiva, que
paciente se submete, e muitas vezes a gente precisa de critérios clínicos, visto a dificuldade do diagnóstico laboratorial ou do diagnóstico que não existe por imagem, por outros métodos. Mas, sem dúvida, a pior coisa que tem é você estipular uma dieta restritiva com o paciente sem necessidade, né? A gente já sabe dos problemas relacionados com isso do ponto de vista nutricional, de aquisição de vitaminas essenciais e de uma dieta equilibrada, dos problemas que isso pode trazer de qualidade de vida, né? Paciente que faz uma dieta muito restritiva é um paciente de difícil convivência, né? Ele não consegue sair com os amigos, ele não consegue comer o que ele gosta, né? Existe um trabalho interessante mostrando que pacientes que fazem dieta muito restritiva demoram em média meia hora a mais no supermercado do que quem não faz. Então, um tempo perdido da vida do paciente e especialmente os problemas que podem advir daí psiquiátricos, né? Tipo o ARFID, né? Ou então mesmo a ortorexia, ou até anorexia, bulimia, que pode ser secundário a isso. E a Problemas cada parte vez mais comuns, né, Marbude? Cada vez mais, esse ano mesmo, no Congresso Americano, em maio, em Chicago, foi muito mais falado sobre essa preocupação das pessoas estarem com aversão alimentar, com ARFID, com anorexia intensa, do que propriamente as tolerâncias, que dá para a pessoa elaborar de uma forma mais saudável essas restrições, digamos assim, e essas aversões se tornaram extremamente importantes, graves, com quadros psiquiátricos, como você diz, e alguns deles até com desnutrição. Então, hoje é uma preocupação enorme com essa avalanche de restrições, de proibições de alimentos, né, de escolhas muito rigorosas ali, que é a ortoxia, que o paciente não consegue encontrar alimentos que ele se sinta confortável para se alimentar. E muito disso tem de origem aí, a, a partir desses diagnósticos, ele fica meio que ligado demais, hipervigilante demais em sua dieta, trazendo transtornos realmente muito sérios, nutricionais e sociais, pessoais. Então, isso eu acho que é um tema que está dentro das intolerâncias, porque elas é que levaram, de alguma certa forma, a esses quadros também. Eu acho que uma coisa que a gente seria interessante a gente colocar aqui também é a quantidade de testes desnecessários que são feitos para diagnóstico de intolerâncias alimentares. Às vezes as pessoas acham que está todo mundo atrás da bala de prata do alimento que está causando o problema, né? A gente vê isso nas desordens do eixo cérebro-intestino com uma frequência muito grande, né? Então o paciente tem bloating, tem intestino irritável, ele quer descobrir o alimento que é o veneno mortal para ele. Aí vem aqueles testes de IgG para alimentos que o pessoal traz com centenas de alimentos, né, um monte de coisinha vermelhinha, justamente que o paciente come com frequência e que ele gosta mais. E o médico, o nutrólogo, o nutricionista se baseiam muito nesse teste para restringir alimentos. É importante, não sei qual é a sua opinião, mas já, inclusive, publicação da própria Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, pedindo, pelo amor de Deus, para não usar esses tipos de testes como testes diagnósticos para intolerâncias alimentares. Testes de IgG para alimentos, na minha opinião, não são testes para alergia a alimentos e muito menos testes para diagnosticar intolerância alimentar. Eles servem para o paciente gastar dinheiro e para começar a fazer dieta sem necessidade de alimentos que muitas vezes ele gosta de comer. Não sei o que você acha a respeito também. Concordo plenamente. Eu acho que esses testes cada vez caros, né? O paciente Ah, investe neles e eles não têm essa correlação. O paciente às vezes vai ter alergia a vários ali e a gente sabe o quanto que isso é complexo e que realmente não tem nenhuma correlação, pelo menos cientificamente falando, em relação aos testes de IgG positivo e que são tão usados, né? saiu o seu som aí um pouquinho. É, Ah, eu conversando com meus parceiros da alergia e imunologia lá do Hospital das Clínicas, né, pessoal que faz ambulatória junto com a gente,
Segundo eles, e aparentemente teve uma aula também muito legal do Ian Tak, professor Ian Tak de Leuven, agora no último DDW, abordando justamente esses testes, né? E a colocação dele é bem clara. Os testes IgG para alimento nada mais é do que um marcador de consumo de alimento. Então, se eu como manga todo dia, minha chance de ter IgG para manga é enorme, né? E vice-versa. Então, esses testes não ajudam em nada a gente a entender se o paciente tem intolerância ou não. E, normalmente, quando se estipula uma dieta baseada nesses testes, seria uma dieta já que a gente faria de qualquer maneira. Então, por exemplo, a chance de você ter IgG para FODMAP, para os vários FODMAPs, é enorme. Então, o paciente chega lá, faz aquele monte de teste, gasta uma fortuna e ele vai parar de comer maçã, pera, ingerir mel, abacate, nozes, fungos, etc. Entendeu? Então, acaba caindo sempre na mesma coisa e ainda restringindo os alimentos que ele gosta de comer, que não haveria problema nenhum de serem consumidos, né? Então, para mim Muito é sério, porque muito restringe sério. muito mesmo, de É. forma desnecessária, muitas vezes cara, porque faz o paciente investir em outros alimentos aí mais difíceis de serem E mais consumidos. caros. Pois é, mais caros, mais difíceis de serem até encontrados, enfim, cria uma situação que a gente sabe que hoje é mais séria do que propriamente muitas vezes mais séria do que propriamente o problema em si de uma intolerância, que o paciente pode conviver com ela, claro, com restrições na alimentação específica daquele alimento, mas de uma forma muito mais, menos é, impactante na qualidade de vida desse paciente, né? Concordo em gênero, número e grau. É. E nós temos, além da estamina, uma sensibilidade ao glúten não celíaco, né, Barbude, que é uma dificuldade também, porque o paciente celíaco, a gente tem como fazer o diagnóstico, né, clínicas pode sugerir o quadro clínico, os sintomas, mas os exames laboratoriais confirmam muitas vezes, a biópsia na endoscopia lá no duodeno. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um diagnóstico e tenha a indicação realmente de retirar o glúten da dieta. O que a gente vê hoje, realmente muito frequente, é o diagnóstico da sensibilidade ao glúten não celíaca, que existe uma parcela de pessoas que realmente tem, mas eu acho que ela é super diagnosticada na prática. Você concorda? Concordo, assim, tem trabalhos muito interessantes, inclusive teve também uma apresentação de Dago muito interessante sobre isso, né, que se abordou as diferentes dietas em gastroenterologia, falava de doenças tratadas como dieta, né, então falava sobre esofagite eosinofílica, falava sobre doença celíaca e se falava sobre sensibilidade ao trigo ou intolerância ao trigo de natureza não celíaca. E é interessante que a grande maioria dos pacientes que se dizem intolerantes ao trigo, na verdade, não são intolerantes ao trigo, né? Eles são intolerantes a frutano, né? Que é a fibra que o trigo tem e que a gente sabe é um FODMAP, né? Altamente fermentável. Existe o que a gente chama de critérios de Salerno, que foram publicados há uns anos atrás e que foram criados justamente para tornar esse diagnóstico mais objetivo, né? Em que basicamente se tira o glúten. Primeiro se afasta, é importante isso, né? Que a gente precisa afastar a doença celíaca, a alergia ao trigo, em todo paciente que tem alguma suspeita de que o trigo lhe faça mal, né? Então, e é importante também a gente pontuar que os testes para doença celíaca e para alergia, eles negativam com a retirada do glúten, né? Com a retirada do trigo. Então, esses testes devem ser feitos sempre na vigência de consumo de trigo e nunca parar a ingestão de trigo sem fazer os testes, né? Isso é uma coisa importante. Mas não havendo esses testes sendo negativos, a gente tira o trigo aí por 6 semanas e vê como o paciente fica. O paciente dizendo que melhorou, aí se expõe esse paciente a um teste com cápsulas contendo trigo ou contendo placebo. Se faz aí um controle do mesmo paciente, né, trocando uma semana com um placebo, uma semana com trigo, e ver se o paciente de fato melhora com placebo e piora com o trigo, né? E esses trabalhos interessantes, usando os critérios de Salerno, mostram que 70% dos pacientes que se diziam intolerantes, quando a gente faz o teste, esse teste mais objetivo, eles deixam de ser, né?
mostrando que uma boa parte dos pacientes, na verdade, tem aversão ao trigo, né? E não uma intolerância. É, Não sei o que você acha, porque existe uma certa crendice de que o trigo é inflamatório, né? E de que o leite é inflamatório. E, portanto, se eu estou doente, eu preciso tirar trigo e tirar leite da minha vida, porque senão eu não seria uma pessoa saudável. O que que você acha disso? não. Eu acho que isso realmente não tem um racional científico para isso. A gente tem pessoas que não toleram de fato, tem essa hipersensibilidade que você tão bem chamou atenção e explicou tão bem, mas assim, inflamatório por si só, o lácteo também, isso aí eu acho que não tem um racional. A gente tem que mudar isso cada vez mais, posicionar que não, as pessoas podem se alimentar desde que tolerem, não há nenhuma inflamação ou microinflamação causada por esses alimentos. Né? Em todos os pacientes, né? É. Barbucci, tem uma questão aqui para a gente. As intolerâncias alimentares, doutora Helena nos pergunta, as intolerâncias alimentares são mais prevalentes nos diabéticos ou nos obesos? Acho que não, né? Eu não tenho essa noção, não, de que possa ser mais prevalente em diabéticos. Assim, se eu começar a puxar, a gente vai encontrar uma relação, né? Sem entender que diabético tem mais chance, por exemplo, de ter supercrescimento bacteriano pela própria diabetes e pelo tratamento que se usa para o diabetes, eventualmente sim, se eu tenho supercrescimento, a minha chance de ter intolerância é maior, como a gente já conversou, né? Teria Sim. sentido, né? A gente entendendo que o paciente obeso também é um paciente inflamado pela própria obesidade, né? E que isso se relaciona com desequilíbrio da microbiota, né? Secundário também haveria. Mas eu não me lembro de ter lido nenhum trabalho que abordasse isso. Até uma sugestão aí para o pessoal da endocrinologia, né? Fazer alguma coisa em conjunto com a gente para a gente desvendar esse mistério. Mas teria sentido do ponto de vista fisiopatológico, pensando eu, não sei o que você acha, mas eu não me lembro de ter lido É, nada, né? não lembro de ter lido nada, nem em obesos e nem em diabéticos. A gente tem muita intolerância alimentar, ou pelo menos aos carboidratos, essas mais comuns, em pacientes mais jovens até, né? É. Lactose, a própria frutose, ou hipersensibilidade ao glúten, até mais comum um pouquinho nas mulheres, talvez porque também se associa muito às desordens do eixo intestino-cérebro, e com isso faz com que elas busquem essa o médico, o profissional que vai ajudar aí na dieta, mas nada que eu possa estar lembrando aqui em relação à obesidade especificamente e ao diabetes, a não ser o supercrescimento mesmo, a gastroparesia, que pode dificultar um pouco no diabético a absorção, né? Barbucci, uma pergunta também para a gente aqui, ó. Estou aplicando a tirzepatida e tenho muitos gases com feijão. Me tornei intolerante a FODMAPs? É transitório? Pergunta da Fernanda para nós. É, assim, pode sim, esses agonistas GLP-1, eles podem interferir na motilidade intestinal, né? Podem gerar supercrescimento, eventualmente, podem interferir no fluxo biliar também, que pode levar a supercrescimento, e a partir daí desenvolver algum grau de intolerância. É possível, sim. Embora essa história de supercrescimento e agonista de GLP-1 seja uma coisa ainda em estudo, tem trabalhos que dizem que vai, tem trabalhos que dizem que de fato não existe essa relação. Teoricamente é possível, sim, e fisiopatologicamente teria sentido. É, e falando aí nessa intolerância, a gente pode citar um pouquinho a intolerância aos carboidratos complexos, né? Que inclui o feijão, que está sendo citado aqui pela Fernanda em relação ao uso do GLP-1, mas aqui especificamente em relação. Mas existe também uma outra intolerância que a gente não chegou ainda a falar, mas que é a intolerância aos carboidratos complexos, entre eles o feijão, as leguminosas em geral, e a gente sabe o quanto isso também é comum. E grande queixa é a distensão, os gases, a sensação de estar com muitos gases, flatulência.
Acho que é importante as pessoas, especialmente os não médicos, entenderem que nós não temos capacidade de digerir fibra, né? As fibras, por definição, são carboidratos não digeríveis, né? E os grandes responsáveis que nos ajudam a digerir as fibras são as bactérias intestinais, né? Então, quanto mais fibra a gente ingere, mais digestão, mais auxílio das bactérias a gente vai ter. Esse processo de digestão feito pelas bactérias é normalmente um processo fermentativo. Então, quanto mais fibra a gente ingere, mais fermentação eu tenho, mais desconforto, né? Começa daí. Mas tem muitas vezes que nós temos uma microbiota que adora determinadas fibras, como por exemplo a rafinose, né, que é e os galactanos, que são aí as fibras encontradas, por exemplo, nas leguminosas. Então, classicamente, isso aumenta mesmo a produção de gases. Em pacientes, especialmente com sensibilidade visceral diminuída, isso vai gerar intolerância, né? Aqui a gente tem a possibilidade de a gente tentar usar alguma fibra para, ou uma enzima, né, para digerir essas fibras antes que as bactérias o façam, né? Então a gente tem a história da alfa-galactosidase aqui, que pode ser uma opção, né, para ajudar esses pacientes a diminuírem a sua intolerância ou se tornarem intolerantes. Mas, Tem pacientes que se dão muito bem, assim, começam a usar a enzima, a alfa-galactosidase, e conseguem ingerir melhor essas leguminosas, e isso ajuda muito. Como a gente tem a lactase, e para outras intolerâncias a gente não tem tanta facilidade, a não ser a própria restrição. Mas é uma opção, sim, né, a enzima, e ajuda especialmente na diminuição dessa distensão aí que você chamou atenção. claro, tem todo sentido, tem todo sentido. O Luiz Eduardo Góes, nosso amigo da Bahia, está falando que é um defensor do arroz e feijão, é só moderar a ingesta. Nós concordamos plenamente, Barbucci com certeza, quanto mais uma dieta habitual, melhor, e sabemos que isso, né, não necessariamente o arroz com feijão, mas uma dieta habitual, uma dieta saudável, uma dieta que inclua a maioria dos alimentos, é a mais saudável, e é isso que a gente tem que trabalhar muito, com exceções de pacientes que realmente têm intolerâncias graves e não conseguem mesmo Claro. ingerir esses determinados alimentos. Quando a gente fala de dieta saudável, né, eu acho que não há dúvida que a dieta mediterrânea o carro-chefe para a gente, né? E quando a gente vai ver, essa dieta justamente tem como base, né, vegetais, tem como base leguminosas, legumes, né, etc, né? Então, eu acho importante a gente comer o que a gente gosta primeiro, né? A não sei que eu tenha algum problema muito sério, como por exemplo uma doença celíaca, mesmo que eu seja intolerante a algum alimento, eu tenho que saber minhas limitações, né? Se eu me dou mal com feijão, eu não vou comer uma feijoada vou fazer 3 pratos de feijoada, como menos, né? Se eu gosto, como menos, uso enzima, se for o caso, né? Modero a ingestão de qualquer coisa e assim segue a vida e segue a qualidade de vida. Repito que comer é um prazer, né? Comer o que a gente gosta é um prazer maior ainda, né? Desde que a gente não seja prejudicado por isso de maneira importante, como o caso da doença celíaca, como alergia alimentar. Comer amendoim tem um choque anafilático, Não realmente tem jeito. não tem sentido, né? É, e é essa ideia, né, que a gente quis trazer muito nessa live, né? Assim, existem as intolerâncias, pessoas extremamente sensíveis a determinados alimentos, com quadros realmente que impactam muito a qualidade de vida e que não conseguem se alimentar de muitas substâncias. Mas eu acho que a grande maioria precisa rever, principalmente aqueles que têm uma restrição muito grande, porque há possibilidade de se encaixar um padrão dietético muito mais livre, muito mais leve ao gosto, ao sabor da pessoa, sem essas restrições, muitas vezes realmente desnecessárias. Não tenho dúvida. E fazer isso com o mínimo gasto possível também para o paciente, entendeu? Porque
a medicina está se tornando cada vez mais cara, né? E muitas vezes vários exames são pedidos sem necessidade. Eu repito isso porque isso impacta no custo da medicina em geral, né? Então, para ganhar dinheiro leva tempo, para gastar a gente tem que fazer isso com parcimônia também, pensando no paciente, né? É. Esses testes que você já citou, esses testes de restrições de 200, 300 alimentos, essas dietas super elaboradas, tudo caro, tudo difícil. É claro que alguns, mas são exceções e não a regra, como a gente quase tem visto hoje na nossa prática. Todo dia, 2, 3 pacientes estão restritos aí de sua alimentação. Claro. Uma última pergunta aqui. Cacá Delfim pergunta sobre o uso de lactobacilos associados com vitamina D. Esse racional aí é um pouquinho fora aí da nossa conversa, mas a vitamina D também é um nutriente tão importante, uma vitamina tão importante. Isso é utilizado muito em pediatria, especialmente, né? Existe uma associação, de fato, como é que a gente pode dizer, aditiva, né, da vitamina D com algumas cepas probióticas, né? Que podem facilitar a utilização da vitamina D, aumentar, então, a eficácia da reposição. Então, tem sentido, sim, os pediatras gostam muito desse tipo de associação. Em adultos isso tem sido menos estudado, mas em crianças parece ser uma coisa bem aceita pelos gastropediatras. Inclusive, do ponto de vista imunológico, alguns estudos mostrando que essa associação pode aí melhorar também a resposta imunológica, em alguns estudos em idosos, mas ainda com alguns questionamentos. Mas é possível, sim, a associação ser interessante do lactobacilos, algumas cepas de lactobacilos, não são todos lactobacilos. Probiótico é importante, né? Não é hoje o nosso tema principal, ainda vamos fazer uma de probióticos, mas probiótico precisa de ter, saber a cepa, a espécie, subespécie, sobrenome, ela é muito específico, são cepas muito específicas que terão efeitos também muito específicos aí em qualquer associação, por exemplo, com a vitamina D, que foi questionada agora. Que mais? Vamos, Mais então perguntas. nós estamos indo aí para os últimos 5 minutos, perguntando aqui para nós se as intolerâncias, especialmente ao glúten, se tem associação também com as doenças do intestino-cérebro, também, né, Marbuth? Com frequência, os pacientes tem essas doenças ou essas desordens do intestino-cérebro, entre elas aí, só para ficar claro, intestino irritável, diarreia crônica, dispepsia funcional, e associadamente tem intolerâncias, inclusive ao glúten no sentido mais da hipersensibilidade não celíaca. Porque uma vez celíaco, ele pode até ter as duas condições, mas aí é um caso mais seleto para a gente, né? Mas se ele tiver, também não vai consumir glúten do mesmo jeito, né? Então, Vai tirar o glúten. é, Não vai fazer diferença é. ainda do ponto de vista da doença em si, né? Mas o que tem é que normalmente nas desordens do eixo cérebro-intestino, né, um dos mecanismos fisiopatológicos mais importantes é a sensibilidade visceral, né? Especialmente nas desordens que têm dor como base dos sintomas. Então, por exemplo, intestino irritável, ou a própria dispepsia funcional, mesmo doenças do eixo cérebro extradigestivas, como o caso de enxaqueca, né? Aqui a dor predomina, né? E nessa situação, a sensibilidade visceral impacta sobremaneira. Quanto maior a sensibilidade visceral, maior a chance de eu ter intolerância alimentar, né? Porque, vamos pegar a lactose, por exemplo. Quais são os mecanismos pelos quais a lactose pode dar desconforto e alterar, prejudicar a nossa qualidade de vida? Primeiro, que a lactose não digerida, ela vira uma fibra, e, portanto, ela vai ser fermentada. Isso vai gerar gases, esses gases distendem o intestino
E isso pode dar cólica, distensão, etc. E depois alterar o ritmo intestinal na dependência do gás produzido, do tipo de micro-organismo. Bom, mas vamos focar na parte da distensão abdominal. Quando eu distendo o intestino, se eu tiver uma sensibilidade visceral aumentada, eu vou tolerar muito menos distensão e, portanto, eu vou ter mais sintomas. Por isso que a intolerância é muito maior do que a má digestão de lactose em pacientes com síndrome de intestino irritável, né? Então, isso parece bem claro, né? A intolerância ela é quase um marcador de sensibilidade visceral em desordens do eixo cérebro e intestino. Pois é o que você falou, porque essa distensão vai ser um sinal de dor ou de desconforto marcada aí por essa distensão muito mais sensível nos que têm a hipersensibilidade do que naqueles voluntários saudáveis, digamos assim. São critérios clínicos, mas muito interessantes, porque os testes para ver hipersensibilidade visceral são complexos, feitos com sondas, com barostato, então na prática, são critérios muito interessantes que nós, como clínicos, gastroenterologistas, podemos usar e dar diagnósticos com relativa certeza para os nossos pacientes, que eles têm, de fato, essa sensibilidade aumentada e que condiz, por exemplo, com diagnósticos das doenças do intestino-cérebro. Não sei se você lembra, antigamente, quando a gente fazia endoscopia, a gente pegou o início da história, dá um abraço uma vez para o meu grande mestre, professor Zaterka, né, que foi o meu grande mestre também para endoscopia, mas a gente sedava poucos pacientes, né? Então, o paciente fazia meio acordado, é diferente do que da endoscopia hoje. Então, quando a gente passava o endoscópio, chegava no estômago, começava a insuflar o estômago, e o paciente se queixava de dor, aí o professor da Teca falava, dispepsia funcional, pode anotar. Já tem a Qualquer sensibilidade distensãozinha aumentada. o cara começava a ter dor, ó, É, dispepsia funcional, pode anotar no prontuário. Eu falei, tá bom, é, professor. é. Isso é verdade. Eu acho que a gente pode, assim, é, Hipócrates, né, foi o grande mestre de todos nós aí da medicina, da história, e ele dizia que, que que o remédio seja o seu alimento e que o alimento seja o seu remédio. É mais ou menos por aí, que a gente cada vez mais possa fazer com que as nossas orientações aos nossos pacientes sejam sensatas, sejam pensadas, que a gente não tire tantos alimentos de tantas pessoas que não precisam dessa restrição toda, e separar o joio do trigo mesmo, literalmente. Quem precisa de uma restrição deverá fazer, mas quem não precisa de tanta restrição, deixa comer, que você já falou, é um dos grandes prazeres da vida, né? Eu acho que é essa a nossa mensagem final, para que a gente não crie cada vez mais pessoas que estão com medo mesmo, com pavor de se alimentar, porque tudo que come faz mal ou de alguma forma vai causar efeitos colaterais importantes aí. Já diz a minha mãe, a dona Celeste, que faz muito mais mal o que sai pela boca do que o que entra por ela, na grande maioria das vezes. Sábia, né, dona Célia? Sabe? Com ela a gente pode encerrar aí a nossa É. mensagem nessa segunda-feira e a gente volta em breve, né, Barbucci, para, Próxima segunda, né? se Acho Deus que quiser. vamos tornar isso uma coisa regular, né? E esperar cada vez mais participantes aqui, cada vez mais perguntas. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente Senão, a gente dispensa. vai estudar um pouquinho e volta na E semana volta a seguinte. passar na semana seguinte para responder. É isso aí. É. Muito obrigada a todos pela presença. Foi um prazer estar aqui com você, Barbucci, mais uma vez. Uma Prazer foi ótima meu. semana para todo mundo.